hoje nós trouxemos para vocês as 7 coisas que eu eliminei da minha vida para prosperar. Você já parou para pensar que às vezes, para a nossa vida começar a prosperar, não é preciso colocar mais coisas dentro dela? Não? Sim, é preciso tirar os excessos, tirar os medos, tirar as culpas, tirar os hábitos, tirar algumas pessoas ou até mesmo tirar os pensamentos que já não combinam com aquela pessoa que estamos nos tornando. E foi pensando nisso que eu comecei a olhar para a minha própria vida e perceber que existem coisas que eu precisei e ainda preciso eliminar para conseguir caminhar. Porque prosperidade para mim não significa apenas dinheiro. Prosperidade para mim é crescer, é ter paz, é conseguir olhar para a minha própria história sem vergonha dela. É aprender com aquilo que eu errei, é ter coragem de alcançar, é fazer planos depois de uma decepção, é acreditar que ainda existe alguma coisa boa esperando por nós, mesmo quando o caminho parece difícil. E hoje eu quero conversar com você sobre essas 7 coisas que eu comecei a eliminar da minha vida para prosperar. Talvez algumas delas também estejam ocupando espaço aí, na sua vida. E talvez, enquanto você me ouvir, você pode perceber que está na hora de deixar algumas coisas para trás. Então, vamos conhecer essas 7 coisas que realmente fizeram uma mudança na minha vida? A 7ª é a crença. Aquela crença que eu preciso estar pronta. E talvez essa seja uma das mais importantes de todas, porque muitas vezes nós pensamos, quando eu estiver preparada eu vou, quando eu tiver dinheiro eu começo, quando eu souber mais eu faço, quando eu tiver certeza eu decido. Mas talvez a vida não esteja esperando que você esteja pronto. Talvez ela esteja esperando apenas que você tenha coragem, aquela coragem suficiente para dar o primeiro passo. Eu não sei onde meu canal vai chegar. Eu não sei quantas pessoas eu vou alcançar. Eu não sei quantos desafios eu ainda vou encontrar. Mas eu sei que se eu ficar aqui parada, esperando ter certeza de tudo, eu nunca vou descobrir. Então, eu vou com medo mesmo, com dúvidas, aprendendo, errando e corrigindo. Tentando novamente, porque descobrir que coragem não é ausência do medo. Coragem é continuar apesar de. E a 6ª... batalhas. As batalhas é a 6ª coisa que eu eliminei da minha vida. Foi o depois eu faço. Quantas vezes ou quantas coisas nós adiamos? Depois eu começo, depois eu gravo, depois eu faço aquele curso, depois eu mudo, depois eu cuido de mim, depois eu me organizo, depois eu tento. E o problema é que o depois pode virar anos, décadas. Eu mesma tenho aprendido isso na prática. Nem sempre eu estou disposta, nem sempre eu estou inspirada, nem sempre sai tudo como eu imaginei. Às vezes eu gravo e não gosto. Às vezes eu preciso recomeçar tudo de novo. Às vezes eu estou muito cansada. Mas uma coisa eu tenho entendido. Tenho entendido e feito. Feito é melhor do que perfeito. Não estou dizendo para fazer de qualquer jeito, isso jamais. Eu estou dizendo para não transformar o perfeccionismo em uma desculpa para não começar. Porque enquanto você espera estar pronto, outra pessoa começa. Então, enquanto você espera o cenário perfeito, o tempo passa. Enquanto você espera perder o medo, a vida continua acontecendo. Então comece, ajuste no caminho, aprenda e melhore, mas comece. E o 5º passo é o seguinte: a culpa pelo passado.
Essa é muito difícil, porque existem coisas que a gente gostaria de ter feito diferente. Uma palavra que gostaríamos de não ter dito, decisões que nós gostaríamos de ter tomado de uma outra maneira, pessoas que gostaríamos de ter tratado diferente. E às vezes passamos anos punindo aquela pessoa que nós fomos. Mas existe uma pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma. Eu faria diferente hoje? Se a minha resposta for sim, talvez isso já seja o sinal de que eu mudei, que você mudou. A mulher que você é hoje tem conhecimentos que a mulher de 10 anos atrás tinha? Será? Você não pode voltar no tempo para ensinar aquela versão de você, mas você pode fazer uma coisa, perdoá-la. Perdoar não significa dizer que tudo estava certo, que tudo estava bem de forma alguma. Significa parar de usar o passado como uma sentença contra o seu futuro. Eu não posso voltar para abraçar aquela pessoa que eu fui, mas eu posso sim agradecer a ela por ter resistido, por ter chegado até aqui. E talvez você também precise fazer isso. O quarto, medo de recomeçar. Essa é uma coisa que eu quero conversar especialmente com quem está assistindo e pensando. Já passou da minha hora. Eu deveria ter começado antes. Agora não dá mais. Eu já errei demais. Eu já tentei muitas vezes. Eu quero te dizer uma coisa. Recomeçar não é admitir que você fracassou. Recomeçar é reconhecer que você ainda acredita. É acreditar em você ainda. Acredite em você e na vida. Ainda acredite que existe alguma coisa para construir. Olha aí quantas vezes a vida nos obriga a começar de novo. Às vezes nós perdemos o emprego, outra nós perdemos o dinheiro, perdemos uma relação, perdemos alguém. Às vezes até perdemos a confiança em nós mesmos. E depois de tudo isso, precisamos juntar os caquinhos e termos de volta. E agora? Talvez a resposta seja, e agora eu começo de novo, não do zero. Porque você não está começando do zero, você está começando com a experiência, com cicatrizes, com aprendizado, com uma história que ninguém pode tirar de você jamais. Pense nisso. O terceiro é o seguinte, relações que drenamos. E aqui eu quero ter muito cuidado. Não estou dizendo para você sair eliminando pessoas de sua vida de forma alguma. Eu estou falando de você perceber como determinadas relações nos fazem nos sentir. Existem pessoas que depois de uma conversa parecem que elas levam um pedaço da nossa energia. Existem ambientes em que você precisa o tempo inteiro se defender. Existem relações nas quais você nunca pode ser você mesmo. E existem momentos em que se afastar não é uma falta de amor, é um autocuidado. Eu aprendi que nem toda porta precisa permanecer aberta. Algumas portas fizeram sentido em determinado momento da nossa vida. Mas talvez hoje elas precisem serem fechadas. Sem ódio, sem vingança, sem desejar mal, apesar da maturidade. Porque quando você começa a escolher quando você começa a se escolher melhor aquilo que entra na sua vida, você começa também a proteger aquilo que está tentando construir. E a paz também é prosperidade, e muita. E a segunda é a comparação. Essa talvez seja uma das coisas mais perigosas que existam. Porque você olha para alguém e diz, olha, onde essa pessoa chegou, olha quantos seguidores ela tem, olha a casa dela, olha o dinheiro que ela ganha, olha a vida dela, está dando certo. E quando você percebe, você está se comparando com aquela história, você está se comparando àquela pessoa. E isso não é justo para com você. Eu precisei aprender isso também, principalmente agora
que tem todo esse processo nas mudanças aqui do canal. Eu vejo pessoas crescendo rapidamente, vejo vídeos com milhares de visualizações, vejo gente chegando a lugares que eu ainda estou tentando alcançar. E eu poderia olhar para isso e pensar, eu estou atrasada. Mas não, eu não estou atrasada. Eu preciso realmente acreditar nisso. Eu estou vivendo o meu caminho. Talvez você também esteja. Talvez você esteja olhando para alguém que já conseguiu aquilo que você ainda está tentando conquistar. Mas isso não significa que você fracassou de forma alguma. Significa apenas que a sua caminhada é diferente. Então, pare de usar a vitória dos outros como prova da sua incapacidade. Apenas aplauda, admire, mas volte para a sua estrada, porque a sua vida precisa da sua atenção. E o último, que é o primeiro, que é um dos mais importantes, é a ansiedade de agradar todo mundo. Porque durante muito tempo eu acho que nós aprendemos que nós precisamos ser agradáveis, precisamos ser bons, precisamos ajudar, precisamos dizer sim, precisamos não decepcionar ninguém. E sem perceber, começamos a viver muito mais preocupados com aquilo que os outros vão pensar, o que é aquilo que nós sentimos. Mas existe um preço muito alto para isso, em tentar agradar todo mundo. A gente começa a se abandonar. Eu aprendi que não existe possibilidade de prosperar quando você está o tempo inteiro tentando caber nas expectativas de outras pessoas. Hoje eu tento entender uma coisa. Eu posso amar alguém e ainda assim dizer não. Eu posso respeitar alguém sem incomodar ou sem concordar com tudo. Eu posso ajudar alguém sem carregar a vida dessa pessoa nas minhas costas. E principalmente eu posso escolher a minha paz sem precisar me sentir culpada por isso. Porque quando eu parei de tentar caber nas expectativas dos outros, eu comecei finalmente a caber na minha própria história. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, eu quero que você olhe para a sua própria vida. Não para a vida do vizinho, não para a vida daquela pessoa que aparece na internet. Não para aquilo que você acha que deveria conquistado. Olhe para você e pergunte: o que eu preciso eliminar da minha vida para conseguir florescer? Talvez seja uma pessoa, talvez um hábito, uma comparação, uma culpa ou um medo. Talvez até mesmo aquela simples voz dentro da sua cabeça dizendo que você não consegue. E talvez esteja na hora de você responder para essa voz: eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque prosperar não é ganhar dinheiro, prosperar é crescer por dentro, é aprender a escolher, é saber dizer não, é deixar algumas coisas para trás, é construir uma vida que faça sentido para você. E principalmente é entender que você não precisa carregar tudo para provar que é forte. Às vezes, gente, ser forte é justamente soltar. Soltar aquilo que machuca, soltar aquilo que pesa, soltar o que já terminou, soltar aquilo que não pertence mais à pessoa que você está se tornando. É abrir um espaço, porque quando você abre espaço, alguma coisa nova pode nascer. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não desista de você, mesmo que esteja demorando, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha começado tarde, mesmo que você ainda não saiba exatamente para onde está indo. Continue. Talvez você esteja muito mais perto do que você imagina. E lembre-se, você não precisa vencer tudo hoje, você precisa apenas dar um próximo passo, um passo de cada vez. Já falamos sobre isso em um outro vídeo aqui do nosso canal. Corre lá e vai conferir os nossos vídeos. Até que um dia, meu amigo, você olhe para trás e perceba que aquilo que parecia tão distante
começou naquele dia porque você decidiu não desistir. Então, se alguma dessas 7 coisas que nós falamos aqui com você foi interessante, escreve aqui, ó, deixa aqui nos comentários, eu ia ficar extremamente feliz. O que eu preciso eliminar da minha vida para prosperar? Eu quero muito saber a sua opinião. Talvez a sua resposta, meu amigo, ajude a outra pessoa que está lendo esse comentário em silêncio, porque isso que eu quero construir aqui é um espaço para a gente conversar sobre a vida real, sobre o recomeço, sobre os sonhos, sobre as perdas, sobre as conquistas e sobre aquilo que ninguém vê. E sobre a coragem de continuar. Vamos juntos? Que tal? Porque a vida não exige que a vida não exige que tenhamos todas as respostas. Às vezes ela só pede que a gente tenha coragem de dar um passo. E talvez que esse passo seja justamente hoje. Pense nisso. Isso é importante. Então essa foi a nossa reflexão. Foi uma reflexão um pouquinho mais longa, porque gostaríamos realmente de tocar no coração de cada um de vocês, de transformar, de trazer coisas novas. Então, se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém. Olha como é importante, porque coisas boas foram feitas para serem compartilhadas. Então nós contamos sempre com a ajuda de vocês. Então se você gostou, não se esqueça também, deixe aquele like, inscreva-se aqui no nosso canal, porque estamos sempre pensando no melhor para você. Então uma semana recheada de paz, uma semana recheada de luz, de coisas boas e também de transformações. Tá bom? Um cheiro e uma semana maravilhosa. Gratidão sempre, sempre, sempre.